Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 42. Versículo 6. Isaías capítulo 42, versículo 6. Quem achou, diga obrigado, Jesus. Todo mundo comigo? Amém? Eu, o Senhor, te chamei, em justiça tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Senhor, essa é a tua palavra, e eu te peço que o Senhor possa me dar graça para poder compartilhar ela nessa manhã. O Senhor vem dizer que é Ele que abrirá os nossos olhos. A Bíblia diz que Ele vai dar vistas, né? Ele vai abrir os olhos dos cegos. Ele vai fazer com que os cegos enxerguem. É o Senhor que está dizendo. Esse é o propósito dele. Talvez você não é cego fisicamente, mas talvez você está cego espiritualmente. E talvez a forma como você vê não é a forma como Deus vê. Às vezes como você enxerga as coisas é uma forma diferente dele. Tem pessoas que tudo que elas olham, elas conseguem ver problemas nas coisas. Já viu? Tem pessoas que elas conseguem se realçar as coisas boas. E muitas vezes, muitas das coisas que a gente vê, em vez de nos aperfeiçoar, tem nos matado. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, tudo que o Senhor nos mostra, tudo que o Senhor permite com que nós vejamos, tem um propósito de nos aperfeiçoar. Nos últimos dias eu orava ao Senhor, eu falei: Senhor, por que às vezes o Senhor me permite ver algumas coisas e que elas não são agradáveis? Aí o Senhor falou comigo assim: Adriel, nem tudo que eu vou mostrar para você vai ser agradável. Nem tudo que eu mostro para os meus filhos são coisas agradáveis. Quando eu levei Ezequiel à visão do vale de ossos secos, em Ezequiel lá, capítulo 37, a Bíblia diz que o que Deus mostrou para Ezequiel foi um vale de ossos, ossos secos. A visão era desagradável, provavelmente o cheiro era desagradável, o ambiente que ele estava não era um ambiente alegre, um ambiente agradável de se estar. E foi Deus que levou Ezequiel àquele lugar. Talvez você tenha visto coisas na sua casa, talvez você tenha visto coisas no seu trabalho, talvez você tenha visto coisas no ministério que você atua. Por quê? Porque Deus não que Ele queira te matar, mas Ele queira te aperfeiçoar. Ele está dizendo: olha, eu vou abrir os olhos dos cegos. Esse é o desejo do Senhor. Essa é a promessa do Senhor. Isso fala do Filho de Deus, do Messias. Quando Ele vem sobre a vida de uma pessoa, uma das características que os cegos voltam a enxergar. Então você começa a ver. Por quê? Porque nós estávamos debaixo de densas trevas. E num ambiente de densas trevas, não dá para enxergar nada. Nada.
e Ele te leva para a luz. A Bíblia diz que Ele é a luz dos gentios, Ele é a luz para nós, Ele é a luz do mundo. Então quando Ele chega na minha, na sua vida, Ele começa a clarear coisas, Ele começa a clarear os ambientes, Ele começa a clarear muitas coisas em nós, coisas que a gente não percebia em nós, e começa a ser clareada. Mas isso não é para nos matar, mas é para nos aperfeiçoar. Se aquilo que você tem visto tem trazido morte, tirado a sua paz, e feito que muitas vezes nós tenhamos comportamentos inadequados, provavelmente não foi Deus quem te mostrou. Não foi Deus que te mostrou. Por quê? Porque se Ele dá a visão, Ele sustenta a visão. Isso se chama provisão. O Deus que se tem como nome Jeová Jireh é um Deus que provê visão. Então o Senhor sustenta tudo aquilo que Ele tem te mostrado, Ele vai te sustentar. Então aquilo que você tem visto, e aí tem pessoas que têm olhos, mas não enxergam. Você conhece alguém assim? Eu orando esses dias atrás, o Senhor falou assim: eu estou te mostrando, você não está querendo ver? Eu falei: Senhor, não estou querendo ver. Eu estou te mostrando, você não está querendo ver? E muitas vezes nós temos olhos, mas nós não enxergamos. Nós não enxergamos a nossa realidade. A Bíblia nos ensina, olha, antes nós queremos tirar a trave do olho do nosso irmão, nós vamos tirar o cisco que está no nosso olho, para que eu possa de fato ter esse lugar de julgamento, de medir. Não que julgar seja pecado, a Bíblia diz que nós vamos julgar, mas à medida que nós julgarmos, seremos julgados. À medida que medirmos, seremos medidos. Mas uma vez que eu estou nesse lugar de mediador, de medir, de julgar, eu preciso estar com as vistas bem saudáveis. Eu preciso ter uma visão clara, eu preciso ter uma visão correta. E aí o Senhor pergunta para Ezequiel: Ezequiel, o que tu tem visto? Senhor, é um vale de ossos secos. Para Jeremias, no capítulo 2, ele pergunta a Jeremias: o que você vê? E muitas vezes o Senhor vai fazer essa pergunta para nós: o que você tem visto? Jeremias diz: olha, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz: olha, você vê bem. O Senhor tem dito que você tem visto de maneira correta? Uma das formas de nós enxergarmos de maneira correta é quando? É quando a palavra de Deus é luz, é lâmpada para o meu caminho, luz para os meus pés. Quando a palavra de Deus é aquela que te norteia, quando a palavra de Deus é aquela que te direciona, quando a palavra de Deus é aquela que te dá condições, é aquela que te baliza nas decisões, nas palavras que saem da sua boca, nas escolhas do seu dia a dia, aí sim você está pautado numa direção que Ele diz: olha, meu caminho é perfeito, meu caminho é perfeito. Então está lá Ezequiel. Jeremias dizendo: viste bem Jeremias, porque a vara de amendoeira, ela tinha um significado profético para aquilo que Deus estava fazendo naqueles dias. O Senhor estava dizendo para Jeremias: olha, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E será que nós temos preocupado com o que diz a palavra do Senhor? O que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo? Nos textos que nós lemos, nós não fomos adiante, mas se nós formos um pouquinho adiante, versículo 9, ele vai dizer assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram. Eis que as primeiras palavras liberadas já se cumpriram. Eis que as profecias que foram liberadas primeiro já se cumpriram. E novas coisas eu vos anuncio. Então, Senhor, tem coisas novas para acontecer, tem coisas novas que surgirão. Ele diz assim: e antes que suceda, eu vos farei ouvir. O nosso Deus é um Deus que muito mais que quer abrir as vistas para que nós possamos enxergar. É um Deus que quer que nós ouvimos o que Ele tem para falar. É um Deus que quer anunciar o que Ele está para fazer nesses dias. É um Deus que está dizendo assim: olha, eu vou fazer coisas novas. As primeiras coisas aconteceram.
E nós estamos vivendo, irmão, nos últimos dias. Nós estamos vivendo a portas do arrebatamento. Nós estamos vivendo dias onde que a igreja está à porta de ser arrebatada, próxima de ser arrebatada. E será que você tem consciência disso? Será que nós como igreja temos consciência disso? O Senhor está dizendo, olha, eu vos farei ouvir. Eu vos farei ouvir. Eu tenho entrado para o meu quarto e falado, Deus fala comigo. Eu tenho ouvidos, eu quero te ouvir. Deixa eu ouvir a tua voz. Eu aprendi algo, irmãos, quando eu falo nada acontece. Mas quando Ele fala, o universo passa a existir. Pelo poder das suas palavras, todas as coisas se passaram a existir. Quando Ele diz, olha, haja luz, a luz começa a ser criada, a surgir. Então quando Ele libera uma palavra sobre você, quando Ele declara, haja luz sobre o Adriel, a luz começa a vir, ela começa a nascer, ela começa a se irradiar pelo meu ser, e agora as trevas que há em mim, elas são dissipadas, e a luz começa a brilhar. Então muito mais, irmãos, do que estar aqui e ouvir um pastor, uma pastora pregar, você precisa ouvir a voz de Deus. O que Ele tem para dizer? Ele diz assim, eu tenho novas coisas. Eu tenho novas coisas e eu quero vos anunciar. Irmãos, como eu quero participar daquilo que Deus quer fazer na terra. Eu sei que haverá um grande avivamento, o maior avivamento de toda a terra que já houve, virá nesses últimos dias, porque Ele diz nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Está chegando um avivamento, está chegando um tempo onde que Deus Ele vai pegar a sua igreja, Ele vai avivar ela. Eu não estou dizendo só de fazer barulho, eu não estou dizendo só de pular, saltar, gritar, chorar, não estou dizendo sobre essas coisas, eu estou dizendo sobre uma consciência espiritual, eu estou dizendo sobre uma intencionalidade de uma vida cristã, onde que nós vamos andar e Deus Ele vai andar conosco, onde nós chegarmos, a glória de Deus vai chegar conosco, onde nós estivermos, Deus vai manifestar o poder dEle. Eu não estou dizendo que Deus Ele vai fazer um avivamento dentro das quatro paredes da igreja. Não, o que Deus quer fazer é fora das quatro paredes da igreja. As primeiras coisas Ele já fez, Ele já avivou a sua igreja, mas agora Ele quer levar a sua igreja aos quatro cantos da terra para anunciar que Ele está para fazer algo sobrenatural. Por isso nessa manhã Ele quer te pôr em liberdade. Ele quer te pôr em liberdade. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer te dar vista. Toda visão que Deus dá, Ele irá sustentar. Ele irá sustentar. Então aquilo que Ele vai te mostrar nesses dias, eu quero dizer, Ele vai sustentar. Ele vai sustentar. Ele diz assim, olha, e eu, versículo 8, 7. Para tirares da prisão o cativo, para abrir os olhos aos cegos, e segundo, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Nós vemos uma sociedade que está presa debaixo de um espírito que se chama orfandade. Como eu tenho orado sobre isso esses dias. Orfandade. Provavelmente aqui 80% de nós não tivemos pais presentes ou pais que nos influenciaram de uma maneira segundo Deus, que não trouxeram aquela representação do próprio Deus. E provavelmente nós estamos aqui procurando por um pai, por uma pessoa que nos protege, por uma pessoa que nos nutre, por pessoas que nos ouvem, uma pessoa que nos dá atenção. Nós estamos procurando por um pai. Vemos uma sociedade assim, órfão de pais vivos. Você tem pai, você tem mãe, mas tudo que o diabo ele tem feito é isso: colocar as pessoas em prisões emocionais que prendem e impedem de você relacionar como Deus, como deveria. Por isso que quando Jesus ele vem dizendo, olha, Pai nosso que estás no céu. É assim que Ele nos ensina a orar. É assim que Ele nos ensina a orar.
Porque o Evangelho de Cristo, irmãos, por isso que ele precisa nos pôr liberdade. O Evangelho de Cristo não é um Evangelho de ganho, é um Evangelho de perda. É um Evangelho de perda. Porque é através da perda e vem a sua consequência que eu ganho. Porque se eu perder a minha vida, eu ganhar lá. Mas se eu quiser ganhá-la, eu perder lá. O Evangelho de Cristo é assim: olha, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. É um chamado. É um chamado para andar com Jesus, porque tudo que o Jesus ele fez nessa terra foi revelar quem o Pai é. Ele chega nos últimos dias dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Filipe ele pergunta: nos mostra o Pai. Jesus fala com ele: olha, como Filipe, você tem há tanto tempo andado comigo e você não tem visto o Pai? Porque quando você me vê, você vê o Pai. Porque tudo que Jesus fez quanto na terra foi revelar quem o Pai era. Por várias vezes ele disse: olha, eu sou um com o Pai. As palavras que eu tenho vos dito são as palavras que o Pai me enviou a dizer. Então o Evangelho de Cristo é um Evangelho que nos leva de volta ao lugar onde que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que quando nós aceitamos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus, porque nós recebemos essa paternidade. Essa paternidade. O Senhor reafirma: olha, eu sou teu Pai. Não é um evangelho de perda. Não é um evangelho de ganho, mas de perda. Então, muitas vezes, porque nós não tivemos orientação paternal, nós temos medo de perder. E por isso nós prendemos as pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, eu me fiz livre de todos para poder tocar a muitos. Você ser livre emocional das pessoas para você tocar elas de forma espiritual. Eu tenho uma grande dificuldade de ministrar o coração da minha esposa. Sabe por quê? Porque nós estamos entrelaçados emocionalmente. Quando nós sentamos à mesa e aí começamos a compartilhar da palavra, às vezes ela age com naturalidade, eu ajo com naturalidade. Sabe por quê? Porque nós temos aquela familiaridade. Mas nós vamos ser livres emocional, para que de fato nós possamos tocar as pessoas espirituais. Eu sempre tenho dito para as pessoas que caminham comigo: olha, a nossa aliança não é na alma, ela é no Espírito. No Espírito. Por quê? Porque Deus é Espírito, e Ele recebe adoração no Espírito. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Então, se você tentar relacionar com Deus na alma, você vai se frustrar. É por isso que nós temos uma igreja fraca, uma igreja doente, uma igreja menina, uma igreja imatura, porque tem relacionado com Deus na alma. Mas Deus, Ele é Espírito, e você precisa relacionar com Ele no Espírito. E muitas vezes quando você recebe as experiências, você recebe as experiências na alma e não no Espírito. Porque quando você recebe uma experiência no Espírito, você nunca mais é o mesmo. Algo de você muda. Por isso, irmãos, eu tenho aprendido algo. Eu não prendo ninguém que queira ir embora. Sabe por que o Senhor falou comigo? Você não foi chamado para prender, você foi chamado para libertar. Eu aprendi algo esses dias que foi sobrenatural. Sobrenatural. Eu fui orar, algumas pessoas me pediram liberação do ministério, e aí, cara, eu liberei, e aí eu fui para o quarto, eu fui orar, e comecei a orar e falar com Jesus: Senhor, me explica aqui essa história. A alma entrando, né? O Senhor falou comigo assim: filho, você já não orava por eles? Para entender o propósito? Entenda algo, irmãos, quando alguém pedir para ir embora da sua vida, ela já foi embora há muito tempo. Há muito tempo. Ela só está te comunicando, porque talvez ela te considera. Já foi. E aí muitas vezes a gente confunde. Os laços de alma nos faz confundir. O Senhor falou comigo: Adriel, o fato de uma pessoa sair do ministério não quer dizer que ela sai da sua vida. E nós temos confundido isso, irmãos.
Não faça isso, nós não podemos fazer isso. O que acontece conosco é que nós achamos que se a pessoa está no nosso ministério, ela faz parte da vida, da nossa vida. Não. E aí eu falei com uma irmã que pediu, eu falei assim, você saiu do ministério de jovem, mas não saiu da minha vida, né? Todo dia nós estamos aqui juntos. Ela falou assim, é Deus mesmo, né? Sabe por quê, irmãos? O fato da pessoa não estar mais servindo com você no ministério não quer dizer que ela não te ama. Não quer dizer que ela é importante e você é importante para ela. Essa é a religiosidade que tem nos prendido. Ao passo nós não permitimos de Deus ser o nosso Pai. Se a pessoa não estiver no meu time, não vestir a camisa que eu visto, ela não é importante mais para mim. Não é sobre isso. A parábola, irmãos, a parábola do filho pródigo é a parábola também do pai que sabe deixar o filho ir, porque o pai que sabe deixar o filho ir é o pai que sabe receber o filho de volta. Nesses dias, irmãos, nós não sabemos perder, nós não queremos perder, e esse é o evangelho. Às vezes você precisa perder para ganhar, nós vamos morrer para que outros possam viver. Esse é o evangelho. Estou dizendo para você que é sobre isso que Deus está fazendo. E às vezes você fala assim, nossa cara, eu quero mudar a minha igreja, eu quero mudar a sociedade. E às vezes tudo que Deus quer primeiro é mudar você. Eu aprendi algo na minha vida cristã, esses anos de ministério, que tem coisas que não é que Deus vai mudar através de mim, é que Deus vai me mudar. Tem coisas que Deus coloca na minha vida, não é para me mudar, para me aperfeiçoar. Tem pessoas, irmãos, que não merecem o amor, mas elas precisam dele. E é sobre isso. O pai que sabe deixar o filho ir é o pai que está preparado para receber de volta. Porque, irmãos, o fato da pessoa sair do serviço com você não quer dizer que ela sai da sua vida. Não quer dizer isso. Então nós precisamos estar preparados para receber. Esse é o pai. Cara, nessa parábola quem mais me ministra é o pai. Sabe por quê? Porque o pai que sabe, irmãos, o pai que sabe deixar ir, sabe receber de volta, é o pai que todos os dias precisa reafirmar para o filho, olha, tudo que eu tenho é teu. Você diz isso para os seus filhos? Eu falo para o meu filho direto, olha, está vendo tudo aqui, filho, é seu, é nosso. Você reafirma para ele a herança dele, a promessa dele. É sobre isso, é gerar paternidade. Eu falo todos os dias para o meu filho, filho, conta para o papai, diz para o papai que você é lindo, sou lindo. Você é inteligente, sou inteligente. Filho, você vai mudar o mundo? Vou mudar o mundo. Esses dias ele machucou, caiu uma estrutura em cima dele. Fomos para o hospital, voltamos. E as pessoas começaram a perguntar a ele, o que aconteceu? Ele falou assim, eu sou corajoso. Sabe por quê? Porque tem um pai, tem uma mãe todos os dias dizendo para ele, filho, você é corajoso. Reafirmando a identidade que ele tem. Eu falo para ele, você vai mudar o mundo. Jesus vive dentro de você. Ele habita dentro de você. Esse é o pai que Deus quer gerar nessa sociedade. Pais que vão habilitar os seus filhos, que vão legitimar os seus filhos, que não vão diminuí-los, mas que vão habilitá-los a poder ir além, que vão poder seguir adiante. Eu tenho dito para as pessoas que caminham comigo, olha, vocês vão além do que eu fui, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, vocês vão chegar a lugares que eu nunca cheguei. Eu digo isso para eles, eu digo isso para o meu filho, olha filho, eu estou preparando o caminho para você. É sobre isso o evangelho, irmãos, daqueles que preparam o caminho para outros. A nossa corrida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E é uma maratona do qual nós vamos passar os bastões. E nós temos dificuldade, irmãos. Nós temos dificuldade de ceder para o outro poder estar no lugar de destaque. Nós temos dificuldade, muita dificuldade. Mas o pai é aquele que dá herança, aquele que legitimiza quem é o filho. Nós precisamos aprender isso, a dar espaço, a ter uma igreja que discipula dia após dia, uma igreja que ama, uma igreja que está disposta a verdadeiramente libertar os cativos das prisões. Irmãos, ninguém precisa dizer para você que você é fraco, que você tem dificuldades, vulnerabilidades. Não, o diabo diz isso todo dia para você. Eu sei disso. Todos os dias que eu levanto, o diabo fala para mim que eu não vou conseguir.
Todos os dias que eu tenho levantado, o diabo tem falado para mim: olha, você não vai conseguir. Eu vou abortar o projeto de Deus na sua vida, eu vou te matar. Mas todos os dias eu entro no meu quarto e falo: Deus, o Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Pai. A minha provisão está em Ti. A minha recompensa está em Ti. Eu descanso em Ti. Eu confio em Ti. Mesmo que eu veja um vale de ossos secos, se o Senhor me dá autoridade para profetizar, eu vou começar a profetizar. E aí que você começa a declarar palavras. Eu quero dizer para você que você não pode ser vítima. Os órfãos, eles se colocam no lugar de vítima. Você não é a vítima, você é filho do Deus Altíssimo. Você tem uma herança, você é cordeiro com Cristo. Você foi chamado, escolhido por Ele. Você é um privilegiado por Deus de poder conhecer a Ele e ter Jesus, o Espírito Santo vivendo dentro de você. Só que os órfãos, eles se vitimizam. Meu pai nunca faz nada para mim. Nunca mata um cordeiro cevado, órfão, dentro de casa. O pai está lá: tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Está vendo aqui? Todas essas posses são teus. Você está preparado para isso, irmãos? Tudo que Deus tem é seu. Você está preparado para ter essa consciência? Tem hora que eu fico pensando: Deus, abre o meu entendimento, me capacita a crer nessa realidade, que tudo que o Senhor tem é meu. Oh, meu Deus do céu, como é que eu não consigo tomar posse disso? Nós vamos voltar a crer, irmãos, aumentar o nosso nível de fé, de esperança, de confiança nele, porque o dia que nós não sermos abalados pelas lutas, pelas aflições dessa terra, eu quero dizer para você que você vai romper, que você vai crescer, que Deus ele vai fazer você prosperar, que Deus ele vai fazer você ir além dos seus limites. Só tem um lugar, irmãos, que nós recebemos isso: na presença do Abba. Enquanto nós não entrarmos na presença do Abba, ensinaram a vir à igreja. Mas Jesus não ensinou a vir à igreja, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Nós precisamos aprender a fazer isso, irmãos. Olha, isso é vida cristã. Entrar para o lugar secreto. E fala para os jovens: olha, se vocês se dobrarem diante de Deus, vocês nunca vão se dobrar diante de homens. Uma igreja que nós temos dificuldade de orar. Às vezes a gente vai orar aqui com jovens, passa 2 minutos, já estão assim, já estão assim, cansados. Sabe por quê? Porque o diabo tem nos alimentado. Jesus falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essa manhã é uma manhã de você se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Você poder sentar à mesa com ele como os discípulos de Emaús sentaram e poder partir do pão. Mas o coração queimava. Está queimado. Está se apaixonado por ele. Receber a autoridade que ele nos deu. Você é o embaixador de Cristo aqui na terra. Onde você for, Deus já quer manifestar o poder dele. E quando nós começamos a alimentar da presença dele, irmãos, o lugar de vida, lugar de cura, lugar de restauração. Você pode alimentar dele aí agora? Existe um pão da presença aqui nessa manhã. Deixa Jesus partir o pão para você. Deixa Jesus alimentar você da presença dele. Senhor, nessa manhã nós possamos partir esse pão. Porque nós entendemos que nós somos filhos. Somos filhos. Quando os discípulos pensaram em ir embora, o Senhor disse: pode ir. Podem ir. Pedro ele se levantou e disse: para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O salmista ele declara: Senhor, como me esconder de ti?
Como fugir da tua presença? Pois em todos os lugares o Senhor está. Se eu pedir que o abismo me esconda, ali o Senhor está. Se eu for nas mais altas nuvens, ali o Senhor está. Não há lugar onde o Senhor não me encontre. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor te encontre nessa manhã. Que assim como o encontro do pai com o filho foi restaurador, tanto para o pai e para o filho, que nessa manhã você seja restaurado. Sua identidade de filho, você é filha. Você é filha. Você é filho. E tudo que nós queremos, Senhor, nós precisamos é da tua presença. Da tua presença. Você pode fechar seus olhos por um instante? Tudo que nós precisamos é da tua presença. Você pode orar ao Senhor? E talvez você está hoje com um coração triste. O Senhor me diz aqui. Talvez você está com um coração triste. Jesus está passeando aqui. O Abba está passeando aqui nessa. Você está se permitindo levar pelas ondas. Mas essa manhã Ele pode te pegar pela mão e te colocar no barco de novo. Você pode gritar para o socorro. Ele é o socorro bem presente na angústia. Senhor, que essa manhã seja uma manhã de cura sobre corações de pessoas que estão tristes, ressentidas. Você pode encontrar um abraço no Abba. Eu oro para que a tua presença agora, Espírito Santo, toque pessoas aqui. Em nome de Jesus. Como viver um dia sem a tua presença? Nossa geração conseguiu isso, Senhor. Como viver um dia sem a tua presença? Como viver um dia sem falar com Deus? Como viver um dia sem entrar na presença dEle? Se você anseia renovar a sua aliança com Ele nessa manhã, quero te fazer um convite, você vem aqui à frente agora. Se você deseja ser renovado pelo Espírito, se você deseja ter um compromisso mais profundo com Ele, se essa palavra é para você, se você está triste, você não está conseguindo lidar com as suas emoções, porque coisas, pessoas, palavras têm te machucado. Nessa manhã é uma manhã onde que o Abba, só Ele pode. Só o Pai Eterno pode tocar em você. Eu queria te convidar a você vir no altar. Eu queria te convidar a se prostrar aqui comigo e nós orarmos juntos. Em nome de Jesus. Se você precisa desse momento de entregar ao Senhor, em nome de Jesus, pode vir.